tarde. Sou o professor Esteban e hoje é uma terça-feira, dia 17 de janeiro do ano gregoriano 2023. Estamos aqui reunidos para a segunda apresentação deste evento que chamamos Ciclo de Encontros Crônicas de José Aldemir de Oliveira. Cada semana vai ser uma crônica específica. A crônica desta semana é o barco. Então a gente se pergunta, o que é a crônica? Então, podemos dizer que a crônica é um texto narrativo. Um texto narrativo, vocês devem lembrar, ou eu lembro vocês, é um tipo de texto. Tipo de texto que esboça as ações de personagem num determinado tempo e espaço. O texto narrativo. Geralmente ele é escrito em prosa e geralmente também. E nele são narrados alguns fatos, acontecimentos. Os exemplos que a gente tem de texto narrativo, vocês conhecem, romance, novela, conto, a fábula, e também a nossa crônica. A estrutura do texto narrativo geralmente tem uma apresentação, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. Então, aí depende também de cada um romance, como dura mais esses momentos, num conto é tudo mais rápido, Mas isso, em geral, são as características de um texto narrativo, do qual a crônica faz parte segundo as classificações que são feitas pelos teóricos, teóricos, professores, trabalhamos com as definições. Então, a crônica é um texto narrativo. Ele é direcionado a um público urbano específico, o morador de uma determinada cidade. Por isso que a gente vê que, por exemplo, as crônicas do José Aldemir são destinadas para moradores de Manaus. E assim como as crônicas do Machado de Assis eram direcionadas para o morador do Rio de Janeiro, da época, no final do século XIX. E aí todos os cronistas, cada um escreve para a sua cidade, ou a cidade em que está, que tem no momento, e para o público daquela cidade. Então, tem uma das características que há um público específico. Aborda fatos do nosso dia a dia na cidade, ou na grande metrópole. Dificilmente você vai encontrar uma crônica. Bom, as crônicas urbanas são da cidade, assim, mas do interior, há outro tipo de crônicas, mas que pode trabalhar outras coisas. Mas a nossa crônica que a gente trabalha aqui, que o José Aldemir trabalha, que é o autor que a gente mais tem estudado, são crônicas urbanas, da urbe, E depois vamos chegar, em outra ocasião, falar a questão de por que ser literária. Existem crônicas também jornalísticas, históricas, tem vários tipos. Bom, e essas crônicas que a gente estuda, que pode ser de forma leve e a abordagem, pode ser de forma leve e, em alguns casos, divertida, em termos como aborda, da linguagem que utiliza, pode trabalhar com humor. O nascimento da crônica moderna, dessa crônica moderna urbana que a gente trabalha, está ligada ao jornal, nasce no jornal, especificamente, que a gente tem notícia em 1799, na França, e chega no Brasil, chega no século XX, perdão, século XIX, já chega Machado de Assis e outros, ou seja, está ligado a um meio de comunicação, diário e em massa, para um grande público. Porém, se o jornalista transmite a notícia, o cronista compartilha seu ponto de vista com seu, geralmente, fiel leitor. Porque se cria depois, a gente vai ver que há entre o cronista e o leitor, há uma intimidade, quase uma amizade. No século XX,
né? Também se difundiu pelo rádio, em Manaus acontece isso, em revista, né? E quando chega a televisão, né? Também se divulga na televisão. Tá? E quando chegamos no século XXI, com a internet já conhecida, né? Encontramos as crônicas principalmente na internet, né? Que é o atual meio de comunicação em massa. Né? A internet hoje cumpre o papel, claro que bem, muito mais potente, que cumpria o jornal, né? Em 1800. Né? E as crônicas hoje em dia podem estar alojadas principalmente em blogs e páginas virtuais de jornais, né? Ainda tem jornais da cidade, de cada cidade, e aí se publica as crônicas, só que pela internet, né? Então, qual seria o objetivo da crônica? Bom, chamar a atenção do leitor aos fatos cotidianos, né? São coisas cotidianas, né? Provocam e também provocar uma reflexão crítica no leitor, né? Sobre aquilo que ele já foi notícia, né? Então, o jornalista dá notícia, né? Aí vem o cronista e escreve uma crônica, geralmente costuma, não sempre, mas muitas vezes a crônica uma vez por semana, né? Publicado, o cronista publica uma vez por semana. Então, ele pega um assunto que foi da semana, né? Ou da semana anterior. Então, todo mundo já sabe de que se trata. Mas ele escreve na intenção de criar uma reflexão crítica no leitor. Né? Pode ser sobre uma grande notícia ou, geralmente, sobre fatos que às vezes passam desapercebidos. Né? Então, um detalhe assim, que acontece, assim, aí o cronista trabalha com isso também. Quais são as características da crônica? Bom, é um texto curto, né? E de rápido entendimento. Isso aí, claro, depende do leitor, né? Mas não requer assim uns conhecimentos específicos sobre, por exemplo, se for um texto jurídico, a gente tem que saber os termos jurídicos, né? Eu leio um texto jurídico, não entendo nada, né? Porque usa uma linguagem técnica que eu desconheço, e muitas vezes a gente usa as palavras, né, com essas palavras no seu uso diário, né? E a gente vai para áreas específicas, tem as palavras, né, tem um significado específico, e não é o mesmo, né? Na universidade, por exemplo, não é o mesmo entrar à universidade do que ingressar à universidade. Mas que nunca passou pela universidade é o mesmo, né? Entrar e ingressar é o mesmo. Né? Mas, para nós que estamos na universidade, já somos mais críticos, né? Então, ingressar é uma coisa diferente do que entrar. Né? Então, nesse sentido, a linguagem simples, né? e também descontraída, né? Para que o leitor se sinta à vontade. Né? É uma análise crítica sobre questões do cotidiano. Uso do humor, ou seja, causar o riso, da ironia, que quando a gente diz o contrário, do sarcasmo, às vezes, né? Mas o sarcasmo tem que ter cuidado, né? Vamos ver, porque o sarcasmo, às vezes, é utilizado para ofender ou ridicularizar. Né? Então, um sarcasmo com bom humor, né? Vai, né? Mas só sarcasmo, assim, talvez não é a intenção do cronista ofender ninguém, né? E se chamar a atenção, como vamos ver na crônica de hoje. Né? Não costuma ter personagem, pode ter, mas não costuma ter. Né? Poderíamos dizer que a cidade costuma ser a personagem. Né? O narrador que tipo de narrador? Aquele narrador que a gente conhece como narrador observador, que narra na terceira pessoa, que conhece fatos, porém não participa da ação. Cuidado, porque se não participa da ação, não é o mesmo um narrador de um conto que um narrador de uma crônica. Tá? A não ser que seja muito atum, né? Que as crônicas dele, às vezes, estão aí no limite, né? Na fronteira com o conto, né?
intencionalmente, claro, né? Ele faz esse jogo, né? Mas essa participação do cronista na ação, na crônica precisa ser mais bem detalhada, porque poderíamos dizer que a ação na crônica pode ser a própria narração. E uma vez que o narrador que está narrando, né, ele está atuando. Né? É uma atuação. E por que também? Porque na crônica conta muito, né, quem está falando, né? E como está falando. Né? Então, essa não é uma ação que vai interferir, né, do que está falando. Por exemplo, se vai falar, por exemplo, da semana passada, o pôr do sol na Ponta Negra, não. O pôr do sol não vai mudar por causa do narrador, né? Mas sim, é diferente, muda, né, a percepção, né, do leitor daquele fato. Né? É típico, a gente lê uma notícia, a gente recebe essa notícia de uma maneira, depois o cronista que escreve uma crônica sobre essa notícia e a percepção é outra. Né? Então, a gente pode dizer que, de certa forma, o narrador, cronista, né, participa da ação, né, enquanto narrador. Tá? É específico da crônica, diferente, por exemplo, do conto. Né? E uma curiosidade, né, que na crônica o narrador é o próprio autor. Então, não necessariamente, o próprio José Aldemir, que a gente conhece, já coloca esse personagem, já aconteceu isso, colocar um personagem e outro personagem fala, tá, supostamente um discurso direto, né, esse personagem, outro, está falando, mas é o próprio cronista que está falando e está fazendo esse jogo como se fosse um conto, né, em que tem um personagem que fala, o narrador cede o discurso direto, né? Então, são algumas técnicas de estratégia que se utiliza no conto se podem utilizar também na crônica. Tá? Bom, que tipo de crônicas? Né? Existe a crônica narrativa, que é aquela mais crítica, com humor, ação, né? A crônica descritiva, aquela que se preocupa com os detalhes, né? Existe um tipo que pode ser, por exemplo, do José Aldemir, que junta as duas, né? Narrativa descritiva, né? Existe outro tipo de crônica que seria a poética, né? Que eu chamo de um subtipo dentro de um tipo que depois vou falar para vocês do que seria a crônica literária. Tá? Aí dentro da crônica literária estaria a crônica poética. Fica aí os comentários, né, e essa apresentação fica para outra oportunidade. Tá? Mas teremos outros eventos, né? E a crônica, e aí vou falar também depois sobre a crônica urbana e literária, que é esse J.A.O. José Aldemir de Oliveira. Tá? E com relação ao leitor, né, o que o leitor espera da crônica? Né? Se alguém vai ler uma crônica, espera alguma coisa. Né? Se vai comprar o jornal, quando comprava, ou se vai, hoje em dia está em livro, se vão comprar um livro de crônica, o que a gente espera nessa crônica? Ou mesmo que seja no rádio, vamos ouvir, o que a gente espera ouvir? Né? Então, como cronista, o que a gente espera como o cronista vê e narra de uma forma bem particular, a forma bem específica dele, né? O que o leitor geralmente já conhece. Né? Então, queremos saber o que ele vai dizer daquilo que a gente já conhece. Por quê? Porque a gente se interessa pelo ponto de vista peculiar desse cronista, né? E da maneira também peculiar, né? E no caso do trabalho literário, né? Como é narrado. Tá? É um clima de diálogo entre conhecidos, como se fossem vizinhos. Né? Não vou falar amigos, né?
mas como conhecido, como vizinho, sim. Né? O vizinho é aquela pessoa que você conhece e sabe, então sabe do que pode falar, do que não pode falar. Né? Então, isso em poucos minutos de uma definição e algumas características do que é a crônica urbana que a gente está trabalhando por aqui. Tá? Agradeço pela atenção às minhas palavras e agora sim vamos de fato ao que todo mundo está esperando, que é a leitura da crônica e a apresentação, né, do Lucas, que, como disse semana passada, o Lucas é aluno, né, discente da Faculdade de Letras da UFAM, está realizando um PIBIC, que é um projeto de iniciação científica, né, estudando crônicas do José Denis, mais especificamente do segundo livro de crônicas do José Denis. Então, Lucas, você está com a palavra.